Pessoal, bom dia, tá? Para ajudar vocês a resolver a semana 3 do PET, para entender essa parte da matéria, eu fiz um resumo aqui para vocês que vocês podem copiar no caderno, tá? Então, hoje é dia 14/7, tá? Eu sou a professora Jane e vou mostrar para vocês, tentar elucidar um pouquinho disso daí, tá, pessoal? O que são as teorias, né, que tentam explicar a evolução? Vocês lembram, ó, vamos começar aqui, ó. Vocês lembram que nos seres vivos existe a teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Eu cansei de falar isso na aula, certo? Mas também todo ser vivo tem capacidade de evolução. Você lembra que a gente falou que a evolução para a biologia significa mudança ao longo do tempo geológico? Então nós vamos começar começar com essa parte aqui, ó. Todo ser vivo tem capacidade de evolução. Só os seres vivos que têm a capacidade de evolução, ou seja, mudança ao longo do tempo geológico, certo? E como que eu vou explicar essa mudança ao longo do tempo geológico, tá? Então, olha só, através das teorias. O que é uma teoria? As teorias, elas buscam explicar a diversidade dos seres vivos, no caso da biologia, tá? De uma forma geral, a teoria é um conjunto de conhecimentos mais amplos que busca explicar fenômenos abrangentes da natureza, tá? Então, uma teoria, de uma forma geral, é um conjunto de conhecimentos mais amplos que busca explicar fenômenos abrangentes na natureza, tá? E na biologia evolutiva, as teorias elas buscam explicar a diversidade dos seres vivos, lançando mão daquelas características gerais, né, que todo ser vivo tem a capacidade de evolução, tá? Mas essa capacidade de mudança ao longo do tempo, né, sempre houve um entendimento de que os seres vivos mudam ao longo do tempo? Não, tá? Vocês podem ver aí que as primeiras ideias é a ideia do fixismo. O que significa fixismo? Os seres vivos, eles são fixos. Eles não mudam ao longo do tempo. Então, aí vocês vão ver no PET o criacionismo. O que o criacionismo falava? Que Deus criou as criaturas e elas são fixas, tá? E lá no plano de Deus existe o molde e aqui na Terra ele fez o molde, tá? Eu não vou entrar nessa ideia, que essa parte é mais eu não tenho um conhecimento mais aprofundado desse assunto, certo? Eu vou tratar aqui na aula de vocês do lamarquismo e do darwinismo, tá bom? Se vocês quiserem estudar depois o criacionismo, vocês procuram pessoas mais que estejam mais engajadas nessa parte, tá bom? Para a biologia aqui, para nossa aula, a gente vai estudar duas teorias que tentaram explicar também essa diversidade, tá? Que foi a de Lamarck, que foi a lei do uso e desuso. O que é essa lei do uso e desuso? Se você usa um determinado órgão, ele vai se desenvolver, tá? Se você não usa esse órgão, ele vai se atrofiar. Foi a primeira ideia para tentar explicar isso, tá? Com base em observação. E Lamarck usou o exemplo do pescoço da girafa, né? Então a girafa, de tanto se esticar para pegar o alimento, o pescoço dela acabou se esticando, certo? Foi uma teoria que durante muito tempo foi aceita, tá? Mas o que acontece com essa teoria? Depois de muito tempo de observação, Darwin e Wallace propôs uma teoria que foi mais aceita fortemente, né? Que foi a origem das espécies pela seleção natural. O que ele diz? As espécies atuais surgem a partir de espécies ancestrais por meio de um processo que ele chamou de descendência com modificação. Então, de uma certa forma, a primeira teoria que tratou de modificações através de descendência, ou seja, na época não se sabia de hereditariedade, né? Mas ele não sabia disso, da hereditariedade, mas ele propôs essa descendência com modificação, tá? Então, essa teoria de Darwin, ela é mais aceita hoje, tá? Apesar de alguns órgãos seguirem aí Lamarck, tá? Por exemplo, o músculo, né? Se você usa um músculo do braço, faz muita atividade física, você vai ficar com o braço mais forte, tá? Então, para alguns órgãos isso serve, mas de um modo geral, para a espécie, tá? As espécies atuais, elas surgem de espécies ancestrais por meio de descendência com modificação, tá? Essa teoria da seleção natural, vocês devem observar três questões principais, que são, ela foi baseada em três observações entre si. Nascem mais organismos do que o ambiente pode suportar,
Os indivíduos de uma população não são idênticos entre si, tá? Então isso é muito importante. Se a gente vê uma população, o fenótipo, ou seja, a aparência, elas são diferentes, tá? E há uma disputa de recursos pelo meio. Então, as características mais vantajosas têm mais chances de permanecer no ambiente, tá? Isso aqui é uma forma geral que eu vou passar para vocês, que vocês têm que ter isso no resumo. Descendência com modificação para a teoria da seleção natural é o que vocês têm que marcar aí no caderno com pisca-pisca e com estrelinha, tá? E para finalizar, vocês têm que gravar isso aqui também, olha. Nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Quem falou isso? Theodosius Dobzhansky. Foi um grande pesquisador, tá, da biologia. E por que isso é importante? Porque vocês têm que lembrar que nada na biologia faz sentido se você não pensar em descendência com modificação. Então, tudo que vocês vão estudar em biologia, vocês têm que lembrar dessas modificações ao longo do tempo, ok? Então, obrigada, espero que ajude vocês aí.